Olá, hoje nós vamos continuar o nosso estudo em Filipenses 2, dos versículos 17 até o versículo 30. Nós vamos terminar esse capítulo hoje. Mas antes da gente entrar nessa parte, eu queria que a gente fizesse uma pequena revisão do que a gente já aprendeu dos outros estudos que nós já fizemos no livro de Filipenses. Vamos lembrar que a igreja de Filipenses, ela nasceu, como está descrito lá em Atos, no capítulo 16, de uma mudança de planos que Deus fez na vida de Paulo. Paulo tinha um propósito, Paulo tinha determinado que ele ia pregar ali na região da Ásia, e Deus se opõe a ele. A Bíblia fala que o Espírito Santo se opôs a Paulo duas vezes, não permitiu ele ir. E Paulo tem uma visão durante a noite, um sonho, onde aparece um homem macedônio e fala: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Deus estava nos ensinando quantas vezes ele vem na nossa agenda e muda coisas. E por um propósito específico, por um propósito celeste que às vezes nós não sabemos, e como que nós temos que ter nosso coração aberto para essas mudanças da nossa agenda por conta da intervenção do Espírito Santo. Então Paulo vai para aquela região e nós vimos como que foi a chegada dele ali. Primeiro ele conhece Lídia num lugar de oração, e Lídia e a sua casa recebem a palavra e o recebem na sua casa. Depois nós vimos que Paulo se encontra com aquela mulher que era possuída de um espírito de adivinhação, e por dias ela fica falando, eles anunciam as palavras da verdade, eles anunciam a verdade, e Paulo se incomodou com aquilo e expulsa aquele demônio. E a consequência disso foi que Paulo e Silas foram parar na prisão. E nós sabemos o que aconteceu lá. Lá acontece a conversão do carcereiro e a sua família toda. E esse foi o início da igreja na cidade de Filipos. Foi uma ação totalmente planejada por Deus, não por Paulo, mas era o plano de Deus, era o propósito de Deus, e levantando essas pessoas para começar aquela igreja. Depois nós vimos no capítulo 1, quando nós começamos o estudo, que a igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos, era uma igreja muito querida de Paulo. E a razão disso a gente encontra no versículo 7, que diz assim, Filipenses 1:7. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do evangelho. Essa era uma igreja que tinha se associado a Paulo, eles tinham comprado a causa de Paulo, eles estavam acompanhando as suas viagens, eles estavam sustentando com ofertas, orando por Paulo. Então Paulo tinha essa igreja muito próxima dele, era uma igreja que ele mesmo fundou, ele mesmo gastou um tempo ali, e ele era muito envolvido com essa igreja, nós vimos isso também. E nós vimos que, apesar de todo esse amor, mesmo no capítulo 1, ele já começa a entender que havia um problema acontecendo ali, que era um problema de unidade, um problema no crescimento do amor, e ele fala que vocês devem crescer no amor, vocês devem crescer na comunhão. E no capítulo 2, quando a gente chega no capítulo 2, ele começa então a tratar esses pontos com a igreja. Mas antes disso eu acabei me esquecendo. O resumo do capítulo 1, nós vimos que é no versículo 21, quando Paulo fala assim: para mim o viver é Cristo. Então o capítulo 1 coloca Cristo como o centro da nossa vida, o centro do nosso viver, o centro da nossa atenção, o centro da igreja. Paulo dizia: para mim o viver é Cristo. E depois nós já falamos sobre isso, nós começamos a ver no capítulo 2 que ele começa a mostrar que depois de Cristo em nossas vidas, nós temos que ter lugar para o outro, para o nosso irmão, para as pessoas que convivem com a gente. E Paulo já começa a dar sinais desse ensino aqui mesmo no capítulo 1, quando ele fala que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele também fala que fica em dúvida. Por quê? Porque ele fala: se o meu viver na carne produz frutos, eu fico em dúvida. Então Paulo não tinha esse sentimento egoísta. Para ele a primeira coisa era Cristo. Morrer para ele era maravilhoso. Ele ia estar com Cristo, ele ia estar na glória. Mas porque na vida dele os irmãos vinham em segundo lugar, ele falava: eu julgo que é necessário que eu fique. Por quê? Paulo estava interessado na vida deles, não na vida dele próprio. O que ele estava passando de prisões, de perseguições, o que ele já tinha passado de apedrejamento, de ser açoitado.
ele não tinha muito motivo para querer continuar aqui comparado com a glória, comparado com o que Deus tinha para ele no céu. Mas Paulo entendia que era mais importante para ele ficar por causa das outras pessoas. Então Paulo já começa a introduzir, pelo exemplo dele, que o nosso irmão, que a obra de Cristo, que a igreja vem num segundo lugar em nossa vida, na nossa atenção, na nossa dedicação. E aí no capítulo 2 ele começa então a dizer para a igreja que eles deviam ter neles o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele traz o exemplo de Jesus para tratar daquele problema de unidade que havia na igreja. Quem é o nosso exemplo? Em quem nós devemos nos espelhar? Ele fala, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, ele abriu mão da glória, do direito, do que era propriamente dele, em favor de cada um de nós. E Paulo está trazendo que esse é o exemplo da unidade na igreja. Quando eu abro mão daquilo que eu acho que é meu direito, que é a minha vontade, e eu começo a encaixar as pessoas nos meus planos, na minha vida, no meu coração. Isso é como Paulo ensina que se trata, que se resolve o problema da unidade dentro da igreja. Então esse é o resumo do que nós vimos até aqui. Agora vamos começar no versículo 17. Vamos ler esses versos agora. Diz assim: E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vou-lhe enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu em breve irei ter convosco. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro de combates, e o vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de todos vós, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lhe enviei mais depressa, para que vendo-o outra vez vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. O que a gente vê aqui é que depois de Paulo ter dado o exemplo de Jesus, de como devíamos viver na humildade, se entregando, ele também traz agora exemplos humanos, pessoas que entenderam isso, pessoas que vivem isso, e que Paulo quer usar esse exemplo para ensinar aquela igreja como viver no amor de Cristo. Então ele começa a falar aqui no versículo 17 sobre ele mesmo. Ele fala assim: e ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. A palavra libação, ela vem lá de Levíticos, quando Deus estabeleceu as ofertas, os sacrifícios, e era uma oferta de bebida, ou de vinho, ou de azeite, que era derramado sobre o altar, sobre a oferta que estava sendo oferecida, para que aquilo fosse agradável a Deus. Então Paulo estava dizendo que a vida dele, sendo derramada, era como essa libação, fazendo a vida deles, o serviço deles na fé, né, aquela obra daquela igreja agradável a Deus, através do derramar da vida de Paulo. Então, de novo, a gente percebe aqui em Paulo essa falta de preocupação consigo mesmo. Ele está falando, se eu vier a morrer, se eu vier a perder minha vida, se meu sangue for derramado, eu me alegro
Eu me alegro porque eu sei que eu tenho feito isso por vocês. Eu tenho feito pela pregação do Evangelho, pela vida de vocês, e eu fico satisfeito. Ele fala que isso trazia para ele alegria. Então, você percebe que Paulo entendia que a vida dele estava na mão de Deus. Ele não se sentia prisioneiro porque alguém o tinha traído. Vamos lembrar que foram os judeus que o prenderam, né, por causa daquelas divergências que eles tinham com ele. Os seus próprios compatriotas o tinham entregado aos governantes, e Paulo, quando percebe que ele ia ser devolvido aos judeus e eles iam matá-lo, ele apela para César, e é quando ele vai para Roma. Então, Paulo podia falar assim, ter uma vida amargurada, ter uma vida frustrada, pensando meus próprios compatriotas me entregaram e desejaram a minha morte, agora eu estou aqui cativo de César. Não, mas ele não entendia assim. Ele entendia que Deus estava no controle da vida dele. Ele entendia que aquilo era para o progresso do Evangelho. E ele não tinha tristeza por causa do que estava acontecendo com ele. Ele se alegrava, ele tinha júbilo, porque ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus. E aí no versículo 18 diz assim, e vós também regozijai-vos. Ele está falando, não é alegria só para mim, é alegria para vocês também. Se eu morrer, se eu vier a perder minha vida, alegrem-se também vocês com isso. Regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Pelo quê? Por ele ser uma libação, por ele ser uma oferta. E nós vemos lá em 2 Timóteo, quando Paulo já está na sua segunda prisão e ele já não vê mais expectativa de escapar, ele fala, eu já estou sendo oferecido como libação. Então ele não perdeu essa visão de que a vida dele era como aquele vinho, aquele azeite derramado sobre a oferta, derramado sobre o sacrifício. E Paulo se sentia assim, como uma vida agradável a Deus, que podia ser oferecida a Deus. Versículo 19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Aqui tem uma aparente contradição. Ele está falando que ele está se alegrando, que ele se regozija, que ele folga, e daqui a pouco ele fala assim, para que eu esteja de bom ânimo. Por que Paulo não estaria de bom ânimo se ele diz que ele está alegre, que ele está se regozijando? Perceba que a causa da falta de ânimo de Paulo aqui não é a própria situação dele, não é a prisão, não é a possibilidade de ser condenado, mas é saber do que estava acontecendo na igreja. A preocupação de Paulo, o que trazia para ele esse desânimo, vamos dizer assim, era não saber dos negócios da igreja, não saber como a igreja estava andando, não saber como cada irmão estava. Então perceba que Paulo é uma pessoa totalmente descentralizada de si mesmo. Ele não vive para ele não pensa nele, ele está o tempo todo com o olhar dele voltado para os irmãos, para a igreja. E aí ele fala que ele vai mandar Timóteo. Vai mandar Timóteo para quê? Para que ele possa receber notícias desses irmãos. E aqui, Timóteo é o nosso segundo exemplo. O primeiro foi Paulo. Você percebe em todo o texto como ele não é voltado para as coisas dele mesmo, como ele está disposto a dar sua vida pela igreja. E agora nós vemos o exemplo de Timóteo. Ele começa a introduzir o assunto de Timóteo. E ele fala assim, versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Paulo está dizendo assim, olha, eu não conheço ninguém, eu não tenho uma pessoa melhor, eu não tenho um outro apóstolo, ou outro discípulo, ou outro irmão que eu possa mandar, que eu confie tanto como eu confio em Timóteo. Por quê? Porque ele é alguém que sinceramente cuida do vosso estado. Olha o contraste que nós vemos aqui com o que nós vimos no capítulo anterior, quando nós falamos que pessoas pregavam o evangelho por vanglória, pregavam o evangelho por contenda, por porfia. Ele está falando assim, o sentimento de Timóteo, o desejo de Timóteo é genuíno. Timóteo é uma pessoa que serve a Deus com um propósito correto. Timóteo serve pensando no quê? Pensando em cuidar do estado da igreja. Irmãos, isso vai muito, muito, muito na contramão do que nós temos visto hoje em dia. Hoje em dia, nós percebemos que a igreja de Cristo na Terra, ela tem se corrompido. E há uma pregação de um evangelho que não é condizente com o evangelho que nós vemos aqui
nas epístolas, no viver da igreja primitiva. É como se as pessoas vão para a igreja, vão buscar a Deus simplesmente para resolver os seus problemas, simplesmente para poder ter um alívio de uma doença, ou de uma situação financeira, ou para resolver um problema familiar. E pregadores enfatizam isso como sendo o centro do evangelho. Deus quer restaurar vidas, Deus quer restaurar casamentos, Deus quer curar pessoas, Deus quer fazer tudo isso. Mas o centro do evangelho não pode ser tirado de Cristo, que nós vimos no capítulo 1, e da igreja, o que nós vemos no capítulo 2, dessa comunhão, desse cuidar um dos outros, para cuidar de mim mesmo. Nós vimos que as motivações erradas, elas vão fazer o quê? Elas vão trazer divisões na igreja, elas vão trazer a contenda, elas vão trazer o partidarismo. E Timóteo é como se fosse o antídoto disso tudo. Timóteo é aquela pessoa que tem um coração sincero para cuidar das pessoas, para cuidar do povo de Deus, para cuidar dos irmãos. Então Paulo tinha tranquilidade. Quando ele falava assim, eu estou mandando Timóteo, é como se Paulo estivesse pessoalmente indo lá. Timóteo era o segundo Paulo, vamos dizer assim. Paulo confiava nele 100%. E aí ele diz assim, no versículo 21, porque todos buscam o que é seu. Não é isso que nós temos visto hoje? Não é isso que a gente observa na sociedade? E mesmo nós vemos muitos ministros evangélicos, ministros da palavra, ensinando um evangelho que te dá a entender que você tem que buscar o que é seu, você tem que ir atrás daquilo que você precisa para a sua vida. E ele fala, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Irmãos, isso tem que cair no nosso coração. Esse não é o propósito de Deus. Não é o propósito de Deus que eu viva a minha vida buscando aquilo que é meu, correndo atrás da minha carreira, correndo atrás do meu dinheiro, correndo atrás da minha família, correndo atrás das coisas que eu julgo importante para mim. E como tendo um lugar bem pequeno para o reino de Deus, eu vou nas reuniões no domingo, eu participo da oração, eu leio a minha Bíblia no final do dia. Isso não é o cristianismo genuíno. O cristianismo genuíno é uma vida. É uma forma de viver 24 horas por dia, centrado na vontade de Deus, centrado no plano de Deus. E Timóteo era um homem assim. Timóteo era um homem que Paulo dava testemunho a respeito dele. E ele fala assim, mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Noutra versão diz assim, e conheceis o seu caráter provado. Conheceis o seu caráter provado. Se nós formos nas cartas de Timóteo e conhecemos um pouco mais sobre como Timóteo era, se formos em Atos e ver quando Paulo chama Timóteo para andar com ele, a Bíblia fala lá em Atos, também no capítulo 16, que Timóteo tinha bom testemunho de todas as pessoas. As pessoas ao redor de Timóteo falavam para Paulo, olha, esse rapaz é um rapaz diferente. Olha, esse rapaz tem uma conduta exemplar. Ele tinha o testemunho das pessoas. E aqui está dizendo que ele continua assim. Anos depois, ele continua assim. Uma pessoa fiel, uma pessoa estável, uma pessoa com um andar com Deus, não é? Outra coisa que nós sabemos sobre Timóteo é que Timóteo sabia as Sagradas Escrituras desde a sua infância. A Bíblia nos fala isso. Ele fala que sua mãe e sua avó o ensinaram. E Timóteo levou uma vida, desde a sua infância, servindo a Deus. Isso é uma maravilha, é um privilégio, não é? Muitas vezes a gente valoriza muito aquelas pessoas que foram tiradas de profunda escuridão e tiveram uma vida destruída e que Deus vem e restaura. Isso é um milagre, isso é tremendo. Mas quão tremendo é alguém que Deus guarda a vida inteira e não permite ir nessas coisas profundas do pecado, como foi o caso do Timóteo. Isso é uma maravilha ainda muito maior. Nós devemos valorizar isso, desejar isso para os nossos filhos. Hoje em dia parece que é normal as pessoas pensarem assim, a pessoa, se ela não experimenta o mundo, ou se ela está o tempo todo na igreja, ela não valoriza. Não, nós podemos crescer e sermos treinados nas Sagradas Escrituras e amar os caminhos de Deus e vir a sermos verdadeiramente convertidos e servirmos a Deus. Amém? Então, isso é
Timóteo, um outro homem, né? Paulo já falou sobre ele, agora fala de Timóteo, um homem preocupado com a igreja. E agora no versículo 25, ele vai introduzir o terceiro exemplo, que é Epafrodito. Ele diz assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, o meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Epafrodito é um homem que a Bíblia fala bem pouco dele, é praticamente só o que nós temos aqui em Filipenses. E nós podemos entender, se a gente olhar no capítulo 4, no versículo 18, que Paulo estava dizendo que estava abastecido, ele tinha tudo em abundância, desde que chegou Epafrodito com a oferta que aquela igreja havia enviado. Então nós entendemos aqui, quando ele diz aqui no versículo 25, que ele é o vosso enviado, que Epafrodito era alguém da igreja de Filipos. Epafrodito pertencia àquela igreja e ele tinha sido separado para ir até Roma e levar para Paulo uma oferta, levar para Paulo sustento naquela situação que Paulo estava passando. Eles mandaram para Paulo aquilo que Paulo precisava. Mas não somente isso. Epafrodito também foi ele mesmo para poder ser um suporte para Paulo, para poder auxiliá-lo ali naqueles dias, naquela fase que Paulo estava passando na prisão. Então Epafrodito também é um homem, como nós vimos, com o mesmo caráter de Timóteo, que abriu mão das suas coisas, dos seus interesses, do seu trabalho secular, seja lá o que é que ele fazia, e ele viaja de Filipos para Roma, para ser um suporte para Paulo, e para permanecer lá com Paulo, ajudando-o naquilo que ele precisava. E aqui eu quero destacar 3 palavras que Paulo usa para descrever quem era Epafrodito. Ele fala assim: por um lado, ele é meu irmão, ele é cooperador e companheiro de lutas, ou companheiro de combate, depende da versão. Então Paulo começa a mostrar que Epafrodito era alguém próximo a ele, era o meu irmão, era aquele com quem Paulo tinha comunhão, era aquele com quem Paulo se relacionava como um amigo, como alguém chegado, o meu irmão. E também fala que Epafrodito era um cooperador, era aquele que trabalhava junto com Paulo, era aquele que estava ali no ministério junto com Paulo, ajudando, auxiliando, sendo um companheiro de trabalho, um companheiro de trabalho. E também fala que ele era um companheiro de lutas, um companheiro de combate. Então, ele não era simplesmente um amigo, um irmão, ele não era simplesmente alguém trabalhando junto, mas era alguém que também havia se entregado nas mesmas lutas que Paulo. E nós sabemos que as lutas de Paulo não eram pequenas e não eram poucas. Paulo, ele dava a vida dele, lutando pela igreja, lutando para que a igreja fosse sadia, lutando para que os cristãos tivessem uma fé pura, lutando contra as heresias, lutando contra os judaizantes que vinham corrompendo a mensagem da graça. Paulo passa a vida dele toda lutando para que o evangelho seja anunciado, para que as igrejas sejam assistidas, para que o evangelho se expanda para outras cidades, para outras regiões. Então, Epafrodito aqui é considerado um companheiro de combate, de lutas também. Amém? Isso nos ensina muito, irmãos. Como igreja, como povo de Deus, nós podemos ter a nossa comunhão, né, como irmãos, e nós podemos ficar só nisso e não sermos companheiros de combate, não sermos companheiros de trabalho, ou nós podemos fazer diferente, nós podemos trabalhar, todo mundo junto ali, não termos relacionamentos de irmãos, não estarmos preocupados com as lutas que um e o outro está passando, simplesmente envolvidos na obra de Deus, vamos dizer assim, mas sem se envolver com as vidas. Paulo mostra aqui que o relacionamento dele era um relacionamento equilibrado. Eles tinham a afeição, eles tinham a cooperação, eles tinham uma luta comum. E aí Paulo fala mais 2 características dele, estou lendo numa outra versão, em relação à igreja de Filipos. Ele fala assim: ele é o vosso mensageiro, ou seja, aquele que vocês enviaram até mim, e ele é o vosso auxiliar nas minhas necessidades. Foi aquilo que eu acabei de falar. Ele não só foi levar uma oferta, mas ele mesmo foi como se fosse uma oferta, a vida dele ali, para servir junto com Paulo, para auxiliá-lo nas suas necessidades. Então Epafrodito havia se despojado do seu próprio interesse para servir a Paulo e, de certa maneira, subentende-se servir o reino de Deus, porque Paulo estava envolvido na obra do reino de Deus.
E aí continua dizendo assim no versículo 26, Paulo está explicando por que ele julgou necessário mandar Epafrodito de volta, visto que ele tinha saudade de todos vós. Nós já falamos sobre isso, como que tudo que nós temos de Deus em nós não anula a nossa humanidade, não anula os nossos sentimentos, a nossa alma. A nossa alma, ela se expressa e aqui está falando que Epafrodito, embora ele amasse estar ali com Paulo, tivesse dado a vida dele para estar ali com Paulo, mas ao mesmo tempo ele sentia saudade daquela igreja, ele amava aquela igreja, ele amava aqueles irmãos, ele sentia saudade. E aí diz assim que ele estava angustiado. E a palavra angustiado aqui é exatamente a mesma palavra que foi usada quando Jesus estava no Getsemane, sofrendo por causa da aproximação da sua morte. Eu sei que a angústia aqui de Epafrodito não era a mesma de Jesus, de forma nenhuma. Mas essa palavra é usada aqui para dizer que era uma angústia muito profunda. Era uma angústia que apertava o coração de Epafrodito. Mas olha que a angústia dele, por que acontecia essa angústia? Está aqui no final do versículo. Porque ouvistes que adoeceu. Ele estava angustiado não por causa dele mesmo, ele estava angustiado por causa da igreja. Como será que eles estão sabendo que eu estou doente? Como será que eles ficaram com a notícia que eles receberam a meu respeito? Então ele tinha uma angústia, ele tinha um desejo de voltar para que os irmãos pudessem ver que ele estava bem. Não por causa dele mesmo, mas por causa dos irmãos. E aqui fala, porque com efeito ele adoeceu mortalmente. Então, Epafrodito aqui estava realmente com uma doença séria, ele adoeceu seriamente. Mas ele não estava angustiado por causa da doença dele, ele estava angustiado por causa da igreja. Aí Paulo diz assim, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Eu queria fazer um parênteses aqui. Nós estamos falando de 3 homens, 3 exemplos que Paulo nos dá. Ele mesmo, Timóteo e agora Epafrodito. Mas eu queria interromper um pouquinho essa exposição dos exemplos e trazer um ensinamento que está aqui nesse versículo 27. Olha que Epafrodito, embora estivesse no centro da vontade de Deus, embora estivesse ali como um enviado daquela igreja, ajudando a Paulo, colaborando com o reino de Deus, ele adoece nesse meio tempo. E uma das coisas que eu queria te mostrar aqui é que nós temos uma tendência, sempre que alguma coisa acontece de anormal, de errado conosco, uma enfermidade, um acidente, uma perda financeira, ou a perda de um ente querido, qualquer coisa nesse sentido, nós somos levados a pensar que alguma coisa está errada, que Deus está castigando, ou que nos faltou fé, ou que nós duvidamos de Deus em algum lugar. E muitas vezes pode ser, muitas vezes nossas atitudes trazem algumas consequências desastrosas, mas isso não é 100% das vezes, isso não é sempre. Nós temos aqui o caso de Epafrodito, ele estava na vontade de Deus, e ele adoeceu. Nós podemos também entender pelos livros de Paulo para Timóteo, as cartas de Paulo para Timóteo, que Timóteo também era uma pessoa que adoecia com frequência. Paulo fala sobre as suas constantes enfermidades ou frequentes enfermidades. Eram homens que não viviam para eles mesmos, mas que estavam experimentando doenças, estavam experimentando privações físicas, né? Limitações físicas por causa de enfermidades. E nessa tendência nossa, observa, por exemplo, o caso de Jó. Quando ele passa por toda aquela calamidade, logo seus amigos começaram a dizer, Jó, você é um homem ímpio, Jó, você não teme a Deus, você enriqueceu porque você explorou o pobre, você abusou da viúva, do órfão, você torceu o direito, e eles começam a lançar inúmeras acusações contra Jó, porque eles precisavam de uma razão para aquilo ter acontecido. Mas se você ler atentamente o livro de Jó, Deus não imputa a culpa a Jó. Deus fala que Jó era um homem extraordinário, Jó era um homem em quem Deus se deliciava, em quem Deus tinha prazer. Deus apresenta Jó para Satanás, fala assim, você viu meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Mas mesmo assim, a calamidade veio sobre ele. Então, irmãos, nós precisamos ter discernimento espiritual, porque muitas vezes nós vamos julgar pessoas por esse padrão tão baixo. Ah, se aconteceu isso com
com fulano, alguma coisa está errada na vida dele. Em algum lugar ele deu brecha, ele deu oportunidade para o inimigo fazer isso. E nem sempre é assim. Paulo mesmo fala que ele tinha uma enfermidade, ele tinha um espinho na carne, e que ele pediu a Deus para tirar e aquilo não foi removido dele. Então nós precisamos ter cuidado com o que nós pensamos sobre as situações. Nós não podemos julgar nada sem que Deus fale conosco, sem que Deus coloque no nosso coração discernimento para aquilo. Então Epafrodito está aqui. Outra coisa que me chama a atenção, algumas pessoas pensam que nessa época, já no final da vida de Paulo, aqueles milagres, aquela operação de curas já não era mais frequente no meio da igreja. Mas isso não é verdade. Vamos lembrar que Paulo aqui está na sua primeira prisão em Roma, e no caminho de Paulo para Roma, se nós lembrarmos da história, Paulo sofreu um naufrágio. E ele foi resgatado junto com os outros, todos sobreviveram de uma forma milagrosa, e eles foram parar na ilha de Malta. E se você olha para essa história, muitos milagres acontecem ali. Primeiro, Paulo é mordido por uma víbora e nada acontece com ele. Ele foi curado daquela picada mortal. Depois, Paulo ora pelo pai de Públio, que era o governador daquela ilha, e ele é curado. E a Bíblia fala que eles trouxeram todos os enfermos da ilha, os endemoniados, e Paulo curou a todos eles. Então, pouco tempo depois, Paulo está em Roma agora, e Epafrodito está ali doente, mortalmente, e nós não temos aqui uma descrição de que Paulo orou por ele para ele ser curado, ou se Paulo orou e não foi curado. Aqui fala que foi uma intervenção direta de Deus. Deus se compadeceu dele, e não só dele, mas de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E aqui Paulo de novo está falando de um sentimento, tristeza. O que é que fazia Paulo triste? Não era a situação dele, era a situação de Epafrodito, preocupado com o outro. E aí Paulo diz assim: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Então, Paulo abre mão de novo do interesse dele, embora fosse uma bênção ter Epafrodito ali para assisti-lo, para ajudá-lo nas suas necessidades. E eu creio que haviam muitas, porque Paulo atendia as pessoas na sua casa, ele escrevia suas epístolas, ele tinha coisas para serem resolvidas, mas ele abre mão de ter Epafrodito ali para o benefício da igreja. Ele quer mandar de volta. Eu me apresso em mandá-lo para que vocês se alegrem. E isso fazia que Paulo tivesse menos tristeza. Ver a igreja alegre fazia Paulo alegre. Amém? E aí ele diz assim: recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como este. Deus está dando um outro ensino para nós aqui. Pessoas que vivem dessa forma dentro da igreja, elas precisam ser honradas. Essa é a forma como Deus quer que nós vivamos. E Paulo fala: recebam com alegria, honrem homens como esse. Por quê? Porque por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Irmãos, olha aqui o motivo de que ele devia ser honrado. Por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Epafrodito também não se importava com a sua própria vida. Ele estava pronto a chegar até a morte pela obra de Cristo. Ele se dispôs a dar a própria vida. Por quê? Para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Aquela igreja, ela tinha uma carência. Ela tinha uma necessidade profunda de ajudar a Paulo. E como eles não podiam estar lá em Roma, Epafrodito foi esse homem que supriu para essa igreja essa carência. Epafrodito estava ali representando aquela igreja. E a igreja se sentia engajada com Paulo naquele momento, através da vida de Epafrodito. E talvez essa seja a razão de Paulo dizer: recebei-o, pois, no Senhor com alegria. Porque talvez eles ficassem frustrados de ver Epafrodito voltando antes do tempo, sem ter dado aquela assistência que eles tinham expectativa que desse a Paulo. Mas Paulo falou: não, recebam com alegria. Ele é um homem que não se importa com a sua própria vida. Irmãos, eu tenho andado com meu coração bem angustiado esses dias também. Porque eu creio que Deus precisa fazer essa obra nas nossas vidas.
nós ainda não temos entendido o reino de Deus e o plano de Deus a esse ponto. Eu falo isso de mim e eu sei que isso é o coração da maioria de nós. Nós ainda temos muito do preocupar comigo mesmo. Nós estamos mais no versículo 21 do capítulo 2, né, que fala assim, eles buscam o que é propriamente seu, do que tem daquele sentimento que houve em Cristo, do que tem do sentimento que houve em Paulo, em Timóteo, em Epafrodito. Mas eu creio que Deus pode e quer mudar os nossos corações. À medida que nós tomamos conhecimento da vontade de Deus, à medida que nós entendemos pelas Escrituras qual é o plano de Deus para as nossas vidas, o nosso coração vai ser tocado pelo Espírito, vai ser tocado pela obra de Deus em nós, e nós vamos ter uma mudança de coração, irmãos. Aí contenda, a divisão, tanta preocupação consigo mesmo tem que sair da igreja. A igreja não vai prosperar, a igreja não vai, quando eu digo prosperar não é financeiramente, ela não vai prosperar no plano e propósito de Deus, enquanto nós, como indivíduos, não aprendermos que nós não vivemos como indivíduos dentro da igreja, nós vivemos como corpo de Cristo, nós vivemos como nós estudamos em Efésios, unidos, edificando a igreja através da cooperação de cada parte. Veja que Deus continua insistindo conosco no mesmo ponto. Mesma coisa que nós estudamos em Efésios, nós vimos em Colossenses, nós estamos vendo agora em Filipenses, a importância da unidade, a importância de nós termos um só coração, um só propósito. Isso não significa que todo mundo pensa igual, isso não significa que todo mundo é igual, mas significa que nós temos o mesmo propósito, nós temos o mesmo objetivo, nós temos a mesma luta, nós temos o mesmo Senhor, nós temos o mesmo exemplo, Jesus Cristo. E isso nos faz andar em unidade. Que isso possa ser, irmãos, uma obra no nosso coração nesses dias. Amém? Para terminarmos, eu queria ler em 1 Pedro 2, no versículo 21, que diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Irmãos, Pedro está dizendo aqui, Jesus é o nosso exemplo. Ele deixou uma vida de exemplo para nós, para que nós seguíssemos os seus passos. Mas o entendimento que nós temos que ter nisso é que não se trata de imitarmos a Jesus. Nós não temos essa capacidade. Nós jamais, nenhum homem vai, na sua própria capacidade, na sua própria habilidade, imitar a Jesus. Mas o que nós podemos fazer é permitir que Jesus viva a vida dele dentro de nós. É ele mesmo vivendo em nós, como Paulo falou, para mim o viver é Cristo. É Cristo vivendo em nós e ele, através de nós, vivendo a vida dele. É dessa forma que nós conseguimos seguir os seus passos. Amém? Que nós possamos realmente sermos desafiados a permitir Jesus vivendo em nós. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por esses homens que nós podemos ler a história deles na tua palavra, Deus, e ver o exemplo que deixaram para nós. Te damos graças, Deus, pelo exemplo de Jesus Cristo, que foi dado como sacrifício por nossas vidas, Pai. E nós oramos, Deus, que essa obra seja feita no nosso coração, Pai. Quanto nós temos corrido atrás de nossas próprias coisas, quanto nós temos, Deus, nos preocupado com as nossas próprias coisas. Quanto, Deus, nosso coração tem estado sobrecarregado, nosso coração tem estado agitado nos nossos próprios problemas, nos nossos próprios sonhos, nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias buscas pessoais, Pai. Deus, tira de nós esse egoísmo, Deus, tira de nós esse coração que não consegue visualizar, não consegue entender o teu plano e propósito para a tua igreja na face da terra, Pai, que os nossos olhos diante da tua palavra, que nunca volta vazia, Pai, que nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração receba entendimento, Pai, que nós possamos ser iluminados, Pai, a respeito da tua vontade e do teu propósito para as nossas vidas. Deus, que à medida que nós
nos expomos ao conhecimento da Tua palavra, Pai. Que as cadeias no nosso coração caiam, Pai. Que as barreiras de relacionamento caiam, Pai. Que a falta de perdão, que a falta de unidade possa ser arrancada pelas raízes de nossas vidas, Pai. E que nós possamos realmente ter um coração que Te busca, um coração que busca Jesus em primeiro lugar, Jesus sendo a nossa vida, e a Tua obra, Pai, o Teu reino, o Teu povo, tendo também prioridade em nós, Pai. Nós não queremos ser egoístas, nós não queremos ser autocentrados, Deus. Opera em nós pelo Teu Espírito, Pai. Essa obra nós não podemos fazer. Nós temos visto, Pai, que é o Teu Espírito que opera a unidade na igreja. Nós temos entendido pela Tua palavra que andarmos nessa unidade é obra unicamente do Teu Espírito. E nós abrimos o nosso coração. Nós abrimos, Deus, o nosso coração para a operação do Teu Espírito nesses dias. Pai, faz-nos meditar nessas palavras, faz-nos, Deus, abrir cada espaço da nossa vida para recebermos a Tua verdade, Deus. Nós não queremos ter nenhuma reserva com os nossos irmãos, nós não queremos ter nenhuma limitação nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, Pai. Faz-nos companheiros, faz-nos cooperadores, Pai. Faz-nos ter comunhão um com o outro e faz-nos companheiros de combate, Pai, companheiros de lutas. Que nós possamos estar com o nosso coração pronto para aquilo que o Senhor tem nos chamado nesses dias, Deus. Nós ainda não temos noção, nós ainda não sabemos, Pai, como a Tua palavra diz, nossos olhos ainda não viram, nosso coração nem cogita, Pai, as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Mas nós cremos, Deus, que nós vamos ser transformados, que nós vamos ser mudados pelo Teu Espírito, Deus. E nós oramos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício